Noé, o vencedor. Este é o retrato que temos do homem que viveu antes do dilúvio, Noé. E por que ele foi o vencedor? É simples. Noé obedeceu a Deus. E isso trouxe consequências. A obediência a Deus traz consequências. E consequências positivas. Noé venceu. Noé venceu. Veio o dilúvio. E Noé saiu vencedor. Triunfou sobre as águas. Noé triunfou sobre as águas. Agora, os derrotados morreram. Quem foram os derrotados? Os desobedientes. Desobedientes a quê? Desobedientes à palavra de Deus. Foram submersos pelo poder das águas. Foram derrotados. Desobedeceram a voz de Deus. 120 anos Noé pregou para aquela geração. 120 anos. Dizendo o que Deus disse. Mensagem. Mas aquela geração, acostumada a andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios projetos, não tinham tempo para Deus. Não iam dar ouvido a um velho com uma mensagem de dilúvio no mundo em que nunca houve chuva. Esse velho está louco. E 120 anos se passaram, muito tempo, e nada de chuva. E aquele velho continuava a fazer um barco num terreno seco, num ponto onde não havia água. É louco. É um louco. Sem dúvida zombavam de Noé. Zombavam de Noé. Por quê? Noé obedecia a Deus. A voz espiritual. Os materialistas não gostam dessa proposta. Não falem espiritual. Não falem em voz de Deus. Vamos ser realistas. Olhe para o tempo. Não tem nuvens negras. Não tem ventos fortes. Há um sol firme. A temperatura maravilhosa. Não podemos dar ouvido à mensagem espiritual de um homem que recebeu uma mensagem espiritual. Vamos olhar as coisas materiais. Vamos ser concretos. Vamos ser definidos. E assim colher o preço da sua desobediência. De fato, veio a chuva. E com ela as águas se multiplicaram. As fontes da terra se abriram. E o que aconteceu? Água em abundância. Aí olharam para Noé. Não é que o velho tinha razão? Não construímos nossos barcos
E agora? Vamos bater na porta da arca. Mas a arca estava fechada. A arca estava fechada. Bateram, mas a porta foi selada por Deus. Tinha o carimbo de Deus. Então, eles viram a arca flutuar. Resultado, perderam sua vida. São os derrotados, os desobedientes à palavra de Deus. Resultado, derrota. Noé saiu vencedor, ele e sua família. E também salvou animais. Fez tudo de acordo com as medidas de Deus. Por isso que coube tantas coisas naquela arca. Deus deu as medidas para Noé. Noé só tinha que obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, as medidas de Deus. E Noé fez isso durante 120 anos. Cumpriu a ordem de Deus, cumpriu os mandamentos de Deus, cumpriu a vontade de Deus. Noé se tornou um vencedor. Noé, o vencedor, salvou a si, sua família e os animais. Aí está uma lição que temos que aprender. Essa lição é a lição da conversão. Conversão é você obedecer às mensagens de Deus. É mudar os seus caminhos. É mudar suas propostas e visões materialistas. E olhar com as lentes de Deus. As visões espirituais. Quem aprendeu essa lição foi Pedro. Sobre tua palavra lançarei a rede. Aí está a captação da mensagem. Sobre tua palavra eu vou lançar a rede, Jesus. Essa foi a sentença que veio na cabeça de Pedro. Porque, na verdade, Pedro sabia que não havia peixe ali naquela redondeza. Pedro conhecia aquelas águas e bateu a rede a noite toda, ele e seus companheiros. E não encontraram peixe algum. As redes sempre vinham vazias. Vazias. Rede vazia, tristeza, pobreza. Pobreza. Essa é a visão do pescador, quando ele puxa a rede e ela vem vazia. O resultado no espírito é tristeza. Esse era o estado de espírito de Pedro naqueles momentos, naquela noite, uma noite terrível, uma noite sem dar peixe algum, redes vazia, pobreza, pobreza. Mas quando ele resolveu lançar a rede sobre a orientação de Jesus Cristo, algo novo aconteceu. Apareceu terras novas à vista. O quê? Rede cheia. Tão cheia que teve que pedir auxílio aos barcos vizinhos. Venham nos ajudar. A rede está rompendo. Alegria, muita alegria, riqueza, prosperidade, prosperidade. Essa é a visão do pescador, prosperidade. Quando? Quando a rede está cheia. Quando a rede está cheia de peixes. Prosperidade, bênção. E como isso surgiu? Um motivo. Obediência à palavra de Jesus Cristo. Quando ele lançou a rede sobre a tua palavra, sobre a tua mensagem, então houve prosperidade na rede e ela veio tão cheia
que teve que pedir auxílio aos barcos vizinhos, pois parecia que ia romper. Tão cheia de peixe, prosperidade, alegria, abundância. Isto acontece quando se obedece à voz de Jesus Cristo, quando se obedece às mensagens que ele trouxe do céu. Aí está a chave de Deus. Pedro descobriu a chave divina. Qual era a chave divina? Conversão. Conversão, isto é, abandonar suas próprias opiniões, seus próprios conhecimentos, sua própria força e seguir a direção dada por Jesus Cristo. Isso fez Pedro e viu o resultado quando abandonou as suas ideias, abandonou o seu conhecimento, abandonou a sua própria força. Isto é conversão, obediência a Deus. Esse o mundo materialista não conhece. Por isso que precisam ser convertidos, mudar a sua lente, mudar seu olhar e seguir o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí está o caminho da felicidade. E Noé foi um vencedor, Pedro foi um vencedor. E a partir dali, Pedro recebeu uma promoção. Momentos depois, Jesus disse: Pedro, você foi promovido. Agora que você aprendeu a ver as chaves do reino de Deus, as mensagens do reino de Deus, você não vai ser mais pescador de peixes, Pedro. Você foi promovido. Agora você vai ser pescador de homens. Promoção para Pedro. Ele descobriu a chave. Ele descobriu as chaves do reino. E agora ele tinha um outro dever, pegar essas chaves e divulgá-las para todo o mundo da sua época. É assim que Deus nos faz um vencedor. Quando nós obedecemos a sua palavra. Pareceu, à primeira vista, que Noé era um derrotado, pois ele pregou 120 anos. Um homem que deu uma mensagem, 120 anos. E não só a mensagem. Ele construiu uma arca. Ele produziu um produto. Ele fazia algo. Enquanto falava, as mãos de Noé trabalhavam. E produzia o resultado que lhe daria a salvação dele e da sua família, a arca. E esse exemplo de pregação, de palavra e de ação, a feitura do barco, deu-lhe a salvação. Deu-lhe a salvação. E aquilo que parecia uma derrota, de pregar 120 anos, a um público, e esse público virá as costas para ele. Viu-se que não foi uma derrota. Ele saiu vencedor. Assim Jesus, quando ele morreu na cruz, os discípulos entristeceram. Acabou nosso cenário. Acabou nosso plano. Agora resta uma direção. Pedro disse isso. Eu vou voltar às redes. Voltemos às redes. Pedro estava abandonando os projetos de Deus. Ele seria pescador de homens. E agora ele está mudando de direção. Pedro está voltando atrás. Pedro, cadê a tua conversão, Pedro?
Pedro, cadê a tua conversão, homem? Diante do quadro de Cristo morto, derrota. Mas enquanto Cristo morria e parecia que Satanás estava dando uma coça em Jesus Cristo, lá no mundo espiritual havia um plano. Um plano bem antigo. A mulher, o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Jesus estava pisando a cabeça da serpente. E com isso ele, na sua morte, trouxe-nos a vitória. Tirou a chave do domínio das mãos de Satanás. Agora ele não é mais o príncipe deste mundo. E entregou essa chave para nós. O quê? Entregou para nós. Hoje podemos receber o Espírito Santo, graças a Jesus Cristo, que arrebatou a chave do domínio das mãos de Satanás. Adão entregou a chave do domínio para Satanás. E Satanás tornou-se com isso o príncipe desse mundo. Agora Jesus veio e retirou a chave de Satanás. Deu uma coça em Satanás, humilhou Satanás diante de todos os seus anjos. E agora pegou esse domínio, essa chave, entregou para nós. E agora podemos ter comunhão com Deus. Volta ao Éden. Deus pode ter comunhão conosco. Graças a Jesus Cristo. Graças ao seu sacrifício. A lâmpada nossa agora pode ser acesa. A nossa lâmpada. A lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada do Senhor? O nosso espírito. Vida espiritual. Vida espiritual. A vida de obediência a Deus. A vida de conversão. A vida de olhar para as coisas espirituais. Agora pode ser vivida com toda tranquilidade. Deus pode ter comunhão com você. Deus pode ter comunhão comigo. Então vai se dizer o que está escrito: Deus conosco. Deus conosco. Graças a Jesus Cristo. O vencedor. O vencedor. E ele pega essa chave da vitória e dá para nós. Agora podemos ser vencedores. Quer dizer, obedientes. Obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Podemos entrar em nosso quarto de oração. A descoberta do quarto de oração. Ali é o ponto onde você vai fechar sua porta. E ali, em oculto, vai ter comunhão com o Deus que está oculto. Mas está com você. E você vai se fortificar. E você não vai ter estresse. Você não vai ter nervoso. Essas coisas serão passadas na sua vida. Coisas do passado. Agitação, coisas do passado. Agora seu espírito vai contemplar os caminhos da paz, os caminhos da comunhão com Deus, os caminhos do gozo espiritual, do prazer espiritual. Valeu? Tudo isso foi conseguido por Jesus Cristo. Agora podemos ser mais do que vencedores. Foi essa proposta que Paulo disse: sou mais que vencedor. Pois ele descobriu as chaves do céu, a obediência aos caminhos e proposta de Deus. Amém.